Boa noite! Estão todos bons, todos bem dispostos? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Espero que a semana esteja a correr bem, que já vai a meio, que tudo esteja a correr bem na telescola. E agora, já estão prontos para ouvir mais uma história a deitar? Sim, prontinhos, pijaminhas vestidos, dentinhos lavados e bem confortáveis para ouvir a história. Então vamos lá. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez. A história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se A Biblioteca do Avô. Esta história foi escrita por Maria do Rosário Pedreira e foi ilustrada por Joana Quental e é uma edição da Quase Editora. O que será que tem para nos contar esta história? A Biblioteca do Avô. Estão curiosos? Vamos lá então. Era uma vez um menino a quem chamavam Nimbo, que vivia com os pais e uma irmã numa aldeia que ficava no meio de uma grande planície. Olhem só que lugar bonito onde vivia Nimbo, numa aldeia, numa grande planície. Que bonito! Na verdade, Nimbo não era o nome daquele rapazinho. Ele tinha um nome vulgar, como qualquer outro menino lá da aldeia. Mas conta-se que no dia em que Nimbo nasceu, estavam assim no céu umas nuvens cinzentas a adivinhar chuva, e o avô de Nimbo dizia que aquelas nuvens chamavam-se Nimbos, e por isso ele ficou a chamar-se de Nimbo. Quer tenha sido esse o motivo ou não, o que as pessoas lá na aldeia diziam é que aquele nome lhe assentava que nem uma luva. Porque a verdade é que o Nimbo era um menino que andava sempre com a cabeça nas nuvens e por isso as pessoas lá na aldeia chamavam-lhe de Nimbo. Algumas delas já nem sabiam na verdade qual era o nome daquele menino. No início, o pai e a mãe de Nimbo não achavam muita piada e diziam que o menino andava sempre com a cabeça nas nuvens, muito distraído e que a culpa era do avô. Nimbo adorava ouvir histórias que o avô lhe contava de lugares diferentes e muito distantes, de montanhas, de planícies. Nimbo ficava maravilhado ao ouvir o avô a contar-lhe todas as histórias. Mas quem não gostava nada era a mãe e o pai de Nimbo, que diziam que ele era muito distraído por causa disso e um dia, quando tivesse de ir para a escola, não ia conseguir aprender porque não ia conseguir concentrar-se. Mas o avô de Nimbo dizia-lhe: não se preocupem, ele é um menino muito perspicaz, muito inteligente e quando for para a escola, ele vai aprender tudo com muita facilidade. Eu hei de estar cá para ver, dizia o avô de Nimbo. Mas a verdade é que um dia um vírus assim muito mau, que nem vale a pena estar a dizer o nome, apanhou o avô de Nimbo assim de surpresa e o avô de Nimbo partiu, faleceu. E então quando Nimbo foi para a escola, o avô já não estava lá para ver e isso deixava Nimbo muito triste. Mas a verdade é que o avô tinha toda a razão. Vocês querem acreditar que o Nimbo aprendia tudo com muita facilidade? Pois é! A professora ensinava uma letra e ele já queria aprender outra. E ensinava outra e ele queria aprender outra. Foi num instantinho em que Nimbo começou a aprender letra por letra e começou a conhecer todo o alfabeto. Pois é! E depois começou a juntar as letras. Juntou uma, juntou outra e rapidamente começou a ler sozinho. Primeiro umas palavras mais pequeninas e depois palavras maiores. E quando ia para a escola não havia nada que lhe escapasse. Nimbo era muito concentrado. Sim, concentrava-se a aprender tudo aquilo que a professora ensinava e queria aprender sempre mais e mais. Olhem o Nimbo, como era feliz na escola. Ele gostava muito de estar na escola, gostava de aprender tudo. Mas sabem,
Quando ele voltava para casa, havia momentos em que Nimbo voltava a estar com a cabeça nas nuvens, é verdade. Nimbo ficava num mundo só dele, muito pensativo, pensava, imaginava. E quando o pai ou a mãe o chamavam para jantar ou para almoçar, Nimbo nunca, mas nunca ouvia. Então, a Rochinha, que era a irmã de Nimbo, tinha de sempre chamá-lo e dizer: anda, Nimbo, anda comer a sopa, senão vai ficar gelada. A Rochinha também não se chamava Rochinha, o nome dela não era Rochinha, mas o avô também tinha sido ele que a apelidou de Rochinha. Ao contrário de Nimbo, a Rochinha tinha os pés bem assentes na terra e não andava com a cabeça nas nuvens. E era ela sempre que ia chamar o irmão para almoçar ou para jantar, porque em casa Nimbo continuava a andar com a cabecinha nas nuvens, continuava a pensar, a imaginar aquelas viagens que o avô lhe contava e aquelas aventuras daqueles sítios muito diferentes. Um dia, o Nimbo ficou muito triste porque soube que ia acabar a escola, que ia ter aquelas férias grandes que demoram muito tempo, quer dizer, nem é assim muito tempo, mas para Nimbo as férias iam ser gigantes. Ele nem queria imaginar passar 2 meses sozinho, sem os colegas e principalmente sem o avô, que era ele que lhe fazia companhia nas férias de verão. A professora de Nimbo apercebeu-se que quando ele foi embora levava uma nuvenzinha escura em cima da cabeça e ele ia muito triste. Mas depressa ela se apercebeu que aquelas nuvens dá-se o nome de Nimbo, por isso era perfeitamente normal que ele tivesse uma nuvem daquelas em cima da cabeça. Nimbo começou a pensar como as suas férias iam ser aborrecidas. Então imaginou, havia amigos que iam ver a praia pela primeira vez, outros amigos que iam para as montanhas, outros amigos assim, com um bocadinho mais sorte, iam viajar de avião, ver familiares lá longe. Mas o Nimbo ia ficar lá na aldeia. Era a aldeia com as casas mais bonitas do mundo, mas eram todas iguais. Todas as casas eram brancas com uma risca amarela. Olhem só, o Nimbo começou a pensar: estou farto disto, estou tão aborrecido de estar aqui. Ainda por cima, agora no verão, é tudo amarelo. O sol é amarelo, o trigo é amarelo, o feno é amarelo. As casas todas têm uma risca amarela. Até as pessoas no verão ficavam com o cabelo amarelo queimado do sol, igual a uma espiga de milho, dizia Nimbo. O Nimbo estava mesmo cansadinho destas férias, não estavam a ser nada interessantes. Ele tinha a cabeça noutro lugar, noutros sítios fantásticos, noutras viagens, e por isso é que ele andava assim, sempre tristinho. Nem quando a mãe lhe fazia aqueles cozinhados que ele mais gostava, as batatas fritas com bife e mousse de chocolate, nem nesses dias Nimbo conseguia andar mais animado. Um certo dia, Nimbo estava deitado numa pedra na planície, uma pedra muito quente debaixo de um calor um sol muito quente. Então apareceu a Rochinha. A irmã, quando o viu lá deitado, perguntou-lhe: estiveste a dormir? E Nimbo respondeu: não, estive apenas a pensar. Ora, a irmã, que tinha estado a trabalhar com a mãe lá no campo, ficou muito curiosa e disse-lhe: tiveste a pensar? Mas tiveste a pensar em quê? Conta lá. Então Nimbo disse-lhe: quer dizer, eu acho que nem foi bem pensar, eu estive a sonhar. A sonhar? Perguntou a irmã. Não estou a perceber nada. Então, se tu não estiveste a dormir, como é que tu estiveste a sonhar? Então, o Nimbo sorriu. Anda, senta-te aqui e dá-me um abraço. Um desses abraços que tu me dás com os teus braços pequeninos, que são muito compridos quando tu queres. Então, a irmã de Nimbo deu-lhe um grande abraço, um abraço muito quentinho, que mesmo debaixo daquele sol muito quente, este abraço soube muito bem,
porque Nimbo estava muito triste e o abraço da irmã ia deixá-lo mais feliz. Então Nimbo confessou: tinha saudades do avô. Oh, a irmã compreendeu, porque também ela tinha saudades do avô, mas perguntou-lhe: sabes que ele não volta, não sabes, Nimbo? E Nimbo respondeu-lhe que sim, por isso é que ele o deixava assim tão triste. Pensar nisso deixava-o ainda mais triste. Então um dia, a irmã disse-lhe: sabes, Nimbo, tenho um segredo para te contar, que ainda não tive tempo, mas agora vou-te contar. E o Nimbo perguntou-lhe: um segredo? Mas diz-me qual segredo? Anda, dá-me a tua mão e vem, disse a irmã. O Nimbo deixou-se levar pela irmã, claro, deu-lhe a mão e olha, deixou-se ir a ver onde é que ela o levava. E foram parar à porta do quarto do avô. O que é que estamos aqui a fazer? Perguntou Nimbo, um bocadinho assustado. O que é que eles estariam a fazer na porta do quarto do avô, na verdade? Então a Rochinha, a irmã, respondeu-lhe: uma viagem. Uma viagem? No quarto do avô? Perguntou Nimbo. Uma viagem aqui? Então a irmã respondeu-lhe: uma viagem igualzinha a todas aquelas que julgas que o avô fez para te poder contar as histórias, aquelas de que tu tens saudades. Nimbo abriu muitos olhos cinzentos e dentro deles já não havia planície nem sol, nem sonho, apenas curiosidade. Não estou a perceber nada, disse Nimbo muito confuso. Então o avô não tinha viajado? Não tinha feito muitas viagens? Aquelas que ele tinha contado de lugares tão maravilhosos? A irmã, a Rochinha, sorriu-lhe assim, em tom de meiguice. Ajoelhou-se no soalho e saltou os ferrolhos de uma arca velha que estava aos pés da cama do avô. E com todo o cuidado, tirou um a um muitos livros onde havia centenas de histórias sobre o mar, e uma colina onde os rebanhos se entretinham a pastar na primavera, e uma montanha mágica que tocava a lua, e muitas, muitas cidades que o silêncio não se atrevia a visitar. Então sempre é verdade que o avô nunca saiu daqui, concluiu Nimbo. Que tudo aquilo que ele sabia do mundo foi apenas o que leu nestes livros? Claro, Nimbo, respondeu a irmã. O pai e a mãe não nos iam mentir. Mas olha, agora que já sabes ler, podes ficar com a biblioteca do avô e fazer as viagens todas que tu quiseres. Oh, o Nimbo abraçou a irmã com tanta força e tanta ternura. E, até ser muito grande, tão grande que as pessoas não tiveram outro remédio senão puxar pela cabecinha e começar a tratá-lo pelo seu nome verdadeiro. Nunca mais se esqueceu de que aquelas férias cheias de livros foram as melhores férias da sua vida. Olhem aqui o Nimbo a ler os livros do avô, aqueles livros que ensinaram ao avô todas aquelas coisas sobre montanhas, sobre aqueles lugares fantásticos e distantes. Na verdade, o avô de Nimbo nunca tinha saído da aldeia, ao contrário daquilo que Nimbo pensava. Nimbo pensava que era impossível alguém saber tantas coisas sem nunca ter saído de uma aldeia, mas a verdade é que isso aconteceu. Os livros é que tinham ensinado tudo ao avô de Nimbo, aquelas histórias fantásticas, maravilhosas, que o Nimbo ficava maravilhado a ouvir, tinham sido lidas nestes livros, nos livros da biblioteca do avô, que agora pertenciam a Nimbo, e que Nimbo, agora que já sabia ler e que já era mais crescido, lia todos os livros e relia e relembrava aquelas histórias que o avô lhe tinha contado. Estas férias passaram a ser inesquecíveis para Nimbo, claro está, pela positiva, porque Nimbo tinha feito uma grande descoberta, que os livros são autênticos tesouros que nos ensinam coisas muito importantes e que nos levam a viajar sem sairmos do lugar. E com pozinhos de perlim-pim-pim,
a nossa história chegou ao fim. Uma história que nos fala da importância dos livros. Os livros ensinam-nos muitas coisas e não precisamos de viajar muito para aprender, como o Nimbo pensava que o avô tinha viajado muito. Mas não, o avô tinha lido muitos livros. Viajou sim, mas sem sair do lugar. Viajou com os livros, com os nossos amigos livros que têm muitas coisas para nos ensinar. Por isso é que eles são tão importantes. E agora que já ouvimos esta história da biblioteca do avô e que já sabemos que o Nimbo agora é que está a tratar da biblioteca do avô e a ler todos aqueles livros, vamos dormir um soninho descansadas, sim. Agora a pestaninha já está a pesar, já estamos a ficar com soninho? Então vamos lá. Vamos lá agora deitar, os olhinhos vamos fechar. Prontos para sonhar, prontos para sonhar. Boa noite.